Olá, lobinhos e lobinhas, melhor possível. Sempre alerta para todos os chefes escoteiros, velhos lobos. Aqui é o Aquela Cláudio trazendo para vocês mais um vídeo e hoje tratando sobre um possível embate, uma possível disputa ou briga que haveria entre Shere Khan e Bagheera. Você sabia disso? Esse é um daqueles quadros interpretando o livro da Jungle. Antes eu gostaria que vocês deixassem o seu like, ativassem o sininho da notificação, deixassem seu comentário e se inscrevessem no nosso canal, porque tudo isso é muito importante para nós e faz com que nosso trabalho seja mais relevante e alcance mais pessoas. Compartilha também, tá? Então, houve um momento em que Hat, o elefante, decretou a trégua das águas. Acontece que naquele momento era comum às vezes os animais se reunirem em torno do rio Aigunga para beber a escassa, a pouca água que existia. Nesse momento estava Mowgli, Bagheera, alguns animais por ali, alguns gamos, alguns cervos bebendo água, conversando. O próprio Hat estava por lá, Balu estava por lá, e de repente aparece um indesejável, famigerado, aquele ser complicado que era Shere Khan. Aquele ser que era tão inapropriado em suas atitudes. Chegou sujando toda a água, entrando dentro da água. E aí Bagheera perguntou para ele: o que é que você traz com você, sujando toda a nossa água? O que é que você andou aprontando? Foi mais ou menos isso. E Shere Khan comentou que havia caçado um homem. E aí Bagheera e todo mundo ficou agitado porque ele tinha caçado um homem. O que é que significava caçar um homem? Significava que ia trazer problemas para aqueles animais. E num momento como aquele ali, num momento de seca e tudo mais, trazer mais um problema para o povo da selva, para o povo da jungle, era muito complicado. E aí, quando Bagheera questionou mais uma vez, Shere Khan disse: porque eu quis. Não foi nem para comer, foi porque eu quis. E isso entra num outro episódio de um outro capítulo de como surgiu o medo, nesse mesmo capítulo do livro, num outro momento em que diz o porquê ele fez isso. Mas isso fez com que Hat expulsasse lá. Mas antes que Hat expulsasse, houve uma tensão tal entre Shere Khan e Bagheera que chegou a hora que Bagheera, um momento em que Bagheera ela chegou a arquear, ou melhor, o dorso dela arqueou de uma maneira mostrando o estresse, vendo a hora ter um ataque sobre o Shere Khan. Você vê que os felinos, quando eles se arqueiam assim, eles estão demonstrando o estresse, vendo a hora atacar. E foi que Hat entrou no meio, falou e dispersou Shere Khan, mandou ele sair de lá, expulsou ele de lá. Os seus filhos estavam prontos para atacar também, caso ele negasse. E Shere Khan, obviamente, não ia se meter com Hat, o elefante, o senhor da selva. Mas aquele ia ser o grande embate, ia ser a grande briga entre Shere Khan e Bagheera. O próprio Mowgli confiava muito de que Bagheera daria cabo de Shere Khan. Não sei se isso daí é tanto pelo fato dele gostar dela, mas também pelo fato de que ela era muito ágil. É claro que um tigre é bastante forte, até mais forte que uma pantera, mas Shere Khan ele tinha umas peculiaridades. A própria mãe dele chamava de Lugre, ou seja, o manco, porque ele já nasceu mancando, tá? E ele era bastante covarde, ele só atacava bezerros, atacava animais inofensivos. Ele nunca era de bater de frente com um animal forte. Então, naquele momento, talvez ficasse um pouco equilibrada essa briga. Mas geralmente, os felinos ou os animais na selva, eles não entram desnecessariamente em uma briga. Por isso que eu acredito que Bagheera e Shere Khan nunca chegaram a se enfrentar mesmo, porque independente de quem ganhasse ali, iria haver uma grande perda para os dois lados iam sair muito machucados. Então tinha isso também, eles não brigavam sem razão, mas naquele momento Bagheera se viu tão enfurecida que
Por muito pouco não houve esse momento. É claro que Rudyard Kipling, quando escreveu, ele não poderia deixar que isso acontecesse, uma vez que o quê? Que quem estava destinado pela história a destruir Shere Khan era Mowgli. E ele utilizou de quê? Da sua inteligência para que tudo isso se concretizasse. E aí o restante vocês já sabem. O próprio Mowgli disse naquele momento lá da flor vermelha, de quando ele descobriu a flor vermelha, quando o Shere Khan estava articulando para querer pegar Mowgli, então Mowgli chegou a dizer assim: olha, você ganharia fácil fácil de Shere Khan. O próprio Papai, o próprio Balu, ele daria umas boas patadas nele, né? Então, assim, ele acreditava muito que seus amigos dariam um destino bem ruim para Shere Khan. Mas, de fato, nunca se sabe o que poderia acontecer. Coloca nos comentários aqui quem você acha que venceria essa luta. Claro que, obviamente, nós torceríamos que Bagheera tivesse sucesso. Eu até, por uma questão de torcida, apostaria bem nela. Mas nós bem sabemos que um tigre, mesmo manco e mesmo covarde, ele é muito perigoso, muito forte e não deve ser subestimado. Somos do mesmo sangue, tu e eu, melhor possível.